Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos falar de programação genérica. Quando a gente estudou e trabalhou com o Collections Framework, a gente usava um recurso que permitia especificar o tipo de lista, conjunto, mapa que a gente desejava criar. A gente colocava lá entre o menor que, maior que, o tipo que a gente queria trabalhar e a coisa funcionava. Então, quando a gente queria trabalhar com uma lista de um determinado tipo, a gente colocava lá a list, abria lá e tal, colocava o tipo igual a new array list, colocava novamente o tipo ali e tudo funcionava, a gente não precisava fazer cache, não precisava fazer nada. Esse tipo de programação é chamada de programação genérica ou generics. Programação genérica é um paradigma de programação no qual os algoritmos são escritos para funcionar com qualquer tipo de dado. Esses algoritmos eles não usam as especificidades de cada tipo. E por isso eles podem trabalhar com qualquer tipo de dado. Quem implementou as classes Collections usou esse recurso. Porque não é preciso saber que tipo de objeto vai estar ali. Eu só quero armazenar ele na coleção e usar as operações de inserção, remoção, obtenção do elemento e outras. Então, para essas operações, não importa se o tipo de dado é um integer, é um cachorro, pessoa, string, porque a gente não está usando métodos próprios, conceitos próprios desses objetos, a gente só está armazenando numa coleção esses objetos. Então não interessa qual é, a gente pode armazenar qualquer tipo de objeto. Nós também podemos definir classes usando esse recurso. Então, caso a gente deseje criar uma classe que manipule objetos, onde a gente não precisa saber qual é o tipo de objeto e nem acessar seus métodos, a gente pode usar então o generics. Então a ideia é criar um tipo genérico. Nesse tipo de programação a gente cria um tipo genérico, um tipo fictício, que vai representar qualquer outro tipo. Para isso a gente coloca, depois da declaração da classe, a declaração desse tipo fictício entre menor que, maior que. Vamos ver como que a gente constrói uma classe usando com generics. Bom galera, então estou aqui com uma classe, e para a gente tornar uma classe em genérica, a gente vai então definir aquele tipo genérico que vai representar qualquer outro tipo. Beleza? E para isso o que a gente faz? A gente vem aqui na frente da classe e bota maior que, menor que e define um tipo genérico. Vou colocar aqui T. Esse T na verdade é um tipo que representa qualquer outro tipo de dado. Então essa é a ideia. E aí galera, eu posso usar esse tipo como um tipo normal. Eu posso usar ele para definir o tipo de uma variável, o tipo de um atributo, posso definir o retorno de um método. Enfim, eu posso trabalhar com ele da mesma maneira que eu trabalho com qualquer outro tipo. Então, por exemplo, quero criar um atributo. Private T atributo. Criei um atributo do tipo T. Ok. Posso criar, sei lá, um método public que retorna T, por exemplo, um objeto que vai ser aí deste tipo passado.
né? Então, eu posso pegar e retornar, né, um objeto assim. Isso é possível. E eu posso receber um parâmetro do tipo t também. Enfim, então return parent, por exemplo. Então eu posso, galera, trabalhar com o tipo t como eu quiser, né? No lugar de um tipo int, pessoa, no lugar de um tipo desse eu uso o t, porque a minha classe ela é aplicável, tá, a qualquer tipo. Tá? Qualquer tipo que eu botar aqui vai funcionar. Então, a gente representa aqui através desse t, e aí quando alguém for usar, a pessoa vai passar. Lembra quando a gente usou as listas? A gente passava list e aqui a gente passava o tipo que a gente ia usar. E aí no lugar desse t iria aparecer uma lista de strings. No lugar desse t entrava o string. E aí, na verdade, o nosso atributo aqui seria string, o nosso método retornaria string, o parâmetro seria do tipo string. Então o t se transforma no que for passado para ele. Então essa é que é a ideia. E não só as classes, tá? Mas nós podemos também ter interfaces genéricas. A gente pode ter uma interface genérica. Eu posso colocar aqui também um tipo genérico e ter um método aqui, sei lá, que retorna t, ou que tem t aqui como parâmetro. Eu posso ter uma interface que é genérica. A gente até trabalhou com interfaces genéricas, lembra lá do comparable e do compare? Então nós temos aí comparator. Nós temos lá situações onde esses caras eram interfaces que eram genéricas. A gente tinha que passar lá comparator pessoa, a gente passava entre menor que maior que pessoa. Então as interfaces elas também podem ser genéricas. Ok, galera? Então essa é a ideia da gente ter aí uma classe, uma interface genérica. A gente tem um tipo, tá, genérico que representa qualquer outro tipo e que na hora que o usuário for trabalhar com a nossa classe, com a nossa interface, ele vai informar qual é o tipo que ele vai utilizar e aí esse T aqui automaticamente se transformará, por assim dizer, no tipo desejado. Um exemplo de classe que a gente pode criar com generics é um selecionador aleatório, por exemplo. Essa classe ela vai ter uma lista interna e métodos que vão permitir você adicionar, remover e obter elementos dela. E vai ter também um método sortear, que vai selecionar aleatoriamente um objeto dessa lista e vai retornar ele. Então perceba que para essa classe, para essas funcionalidades que eu mostrei para vocês que a gente quer implementar, não precisamos saber que tipo de objeto vão estar ali presentes, alocados, que tipo de objetos vão ser sorteados. O processo é idêntico para qualquer tipo. Se eu quiser sortear cachorro, eu só vou escolher aleatoriamente um cachorro sortear. Se eu quiser sortear sinos, vou sortear aleatoriamente um sino e vou retornar. Se eu quiser sortear câmeras, vou sortear aleatoriamente câmeras. Então não importa qual o objeto. O algoritmo é sempre o mesmo, independe do tipo de objeto. Eu não estou usando método específico nenhum. Eu não estou usando estrutura específica de nenhum tipo. Então, a minha classe ela é genérica. Ok? Então vamos implementar aí o nosso selecionador aleatório com generics. Bom, galera, vamos então criar aí uma classe chamada selecionador aleatório. E vamos
né, definir a nossa classe genérica. Né? Vamos colocar aqui o T, indicando que essa classe, né, vai trabalhar em cima de um tipo genérico. E aí, nós vamos criar um atributo list, tá, para armazenar aí os elementos, né, porque vão ser sorteados, tá, do tipo T também, então dos elementos. E vamos criar um atributo chamado random, também do tipo random, que vai ser o cara, né, responsável aí por sortear, por assim dizer, os nossos elementos. Ok, vamos só incluir aqui, importar os nossos recursos. Beleza. Vou definir agora um construtor. Sem argumentos. This elementos é igual a new array list. Vou instanciar a minha lista. Basta colocar uma lista de T aqui. E vou também criar aí o meu random. Ok? Agora eu vou criar um método para adicionar, né, um elemento ao nosso selecionador aleatório. Public void add_element. E aí a gente vai receber um elemento do tipo T. This.elementos, tá? Nossa lista de elementos, ponto add elemento. Então reparem, galera, ó, que a gente está usando o tipo T. Tá? É um tipo que depois vai se tornar, vai entrar uma string. Vou usar um selecionador aleatório de string, vou usar um selecionador aleatório de pessoa. Enfim, no lugar do T vai entrar um outro tipo. Né? Então, onde tem o T, vai ser substituído por um outro tipo que vai ser passado pelo usuário. Mas reparem que eu estou usando o T como um tipo normal. Ó. Elemento do tipo T. Né? É um tipo que ainda vai ser definido. Vamos criar um método também para deletar um elemento, né? del_element, e a gente passa também o elemento this.elementos.remove, e aí a gente passa aqui o elemento recebido. Ok, agora vou criar aqui um método chamado getElem para obter, né, um elemento aí do meu selecionador, tá, através da posição dele na lista, né, da posição dele no selecionador. Return this.elementos.get, e aí a gente passa a posição desejada. E finalmente, né, eu vou criar aqui o método sortear. Ele vai retornar um elemento do tipo T, que vai ser o cara sorteado, sortear. E aí a gente vai sortear uma posição. Tá? Então, vou usar aqui o this random.nextInt, ou seja, o random ele vai gerar um número inteiro aleatório, tá? Que vai
até no máximo ao número de elementos que eu tenho na minha lista. Então aqui eu passo um argumento que é o teto, ele vai até no máximo o número de elementos que eu tenho na minha lista. Então ele vai sortear aqui, ó, uma posição dentro da minha lista. E aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar this.elementos, ou seja, vou pegar na minha lista o elemento cuja posição foi sorteada pelo random. Então o random sorteia um número aleatoriamente, depois eu retorno lá da minha lista de elementos qual é o elemento que foi sorteado. Ok, galera? E essa aí é a nossa classe, tá? O selecionador aleatório. Repara que a gente usou o tipo T para definir a lista, né? Onde era para colocar um tipo, a gente colocou o tipo T. A gente usou o tipo T para retorno de método, para parâmetro. Enfim, trabalhamos com o tipo genérico. E assim a gente percebe que a gente pode usar o tipo T, né, como qualquer outro tipo. Em todo lugar que cabe um tipo normal, cabe o tipo T também. Porque esse outro tipo ele vai, né, passar a ser outro quando o usuário instanciar. Então, assim, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, onde eu posso usar um tipo, né, de dado string, int, né, eu posso usar o T também. Então, essa é que é a ideia da gente trabalhar, né, com o generics. Vamos agora criar aqui uma classe chamada programa. Ok? E vamos agora, né, ver um exemplo da gente usando o selecionador aleatório. Vamos aqui, ó, criar um selecionador aleatório. Tá? De que tipo? Do tipo pessoa. Igual a new selecionador aleatório do tipo pessoa. Então criamos o nosso selecionador aleatório. Vamos criar aqui 3 pessoas, P1, vamos criar uma segunda pessoa aqui. E vamos criar uma terceira pessoa. Ok, criamos aqui 3 pessoas, né, e depois criamos o nosso selecionador aleatório. Vamos agora adicionar no nosso selecionador aleatório, sa. Esqueci aqui, galera, estamos no programa aqui, mas eu acabei, agora que fui me ligar, acabei esquecendo de colocar o método main aqui. A gente está escrevendo fora de método, né? Isso não faz sentido nenhum. A gente não pode ter um código jogado dentro de uma classe. Tá? Tem que estar dentro do método, dentro de um método para que ele possa ser executado. Então, beleza. Criamos aqui 3 pessoas, o selecionador aleatório. E agora eu vou pegar e adicionar, ó, usar o meu método addElem e colocar uma pessoa. Reparem que até aqui, ó, na sugestão já aparece o tipo pessoa, porque eu defini aqui, ó, pessoa. Então, na verdade, esse T aqui, ó, agora, nesse exemplo aqui, ele se tornou pessoa. Então, onde ele tiver, vai aparecer pessoa. Então, tem aqui o addElem, tem ele aqui. E, nesse caso, ele passa a ser, né, o tipo pessoa. E aí, vamos colocar P1. Vamos colocar P2 e P3.
Ok, adicionamos aí 3 pessoas. Tá? Se nós quiséssemos excluir, bastaria colocar o del lm e passar, quero excluir P3 da jogada. A gente poderia fazer, se eu quiser pegar um elemento, posso usar aqui o get lm, passando a posição, enfim. Mas vamos ao que interessa, vamos sortear uma pessoa, tá? Vou colocar aqui, ó, pessoa P igual a sa.sortear. E aí ele vai sortear uma pessoa. E vamos exibir quem foi o sorteado. O sorteado foi. E aí vamos colocar, né, o p.getNome. Ou seja, a gente colocou aqui no P quem foi sorteado e agora a gente está exibindo. Vamos executar? Olha lá, o sorteado foi Marcelo. Vamos executar de novo. Marcelo. Agora foi Julieta, o sorteado. Rafaela. Então, é assim que funciona, né, o selecionador aleatório. Ele vai sortear. A gente pegou aqui um objeto tipo pessoa e beleza, ele faz lá o trabalho dele, ele sorteou. Então, repare que a gente não precisou usar aqui nenhum cast, né, conversão, nada na manipulação, tudo usando diretamente o tipo pessoa. Então essa é a grande vantagem que o generic nos dá. E eu posso não só trabalhar com o tipo pessoa, posso trabalhar com outros tipos também. Se eu quiser, quero criar um selecionador aleatório de inteiros, né? Vamos colocar agora, comentar aqui. Vou colocar aqui agora, ó, selecionador aleatório de integer. Selecionador aleatório de new, selecionador aleatório. Vou criar um outro selecionador aleatório, só que agora é de integer. Beleza, vou aqui, ó, adicionar elemento 3. 5. Não, SA não, SA é o de pessoa. SAI. Ok, adicionamos aqui alguns elementos e vamos agora sortear. Vamos até imprimir direto quem foi sorteado. O número sorteado foi. E aí a gente coloca aqui, ó, ponto sortear. Aí ele já vai retornar um integer. Vamos executar? Olha lá, o número sorteado foi 5. Vamos rodar de novo. O número sorteado foi 2. Então reparem, galera, né? Rodei de novo, ela foi 3. Eu não precisei alterar nada na minha classe, não precisei modificar nada, eu só troquei aqui, ó. Onde estava, aqui eu usei pessoa, aqui eu já usei integer, já trabalhei diretamente com inteiro, retornando e tudo, não tive problema nenhum. Então esse é o poder que o generics nos dá, né? Numa classe, obviamente que eu não vou usar nada específico, né, de um determinado tipo. Então essa é que é a ideia, né? Aqui, ó, aquele meu T passou a ser pessoa. Já aqui embaixo o meu T passou a ser inteiro. E assim vai. Então a gente pode usar aí qualquer tipo que a gente desejar sortear, que ele vai sortear. Ok, pessoal? E os outros métodos que a gente programou funcionam perfeitamente. Vamos aqui usar aí o método para remover um elemento. Vamos remover aqui Julieta. Agora, ó, deletei. Vou executar aqui, ó. Sorteado foi Rafaela. Sorteado foi Marcelo. Rafaela, Marcelo, Rafaela. Perceba que nunca vai acontecer, tá, de Julieta ser sorteado porque ela foi retirada do selecionador.
eu removi ela, então não vou conseguir, né, que ela seja contemplada aqui no sorteio, porque ela não está mais presente no meu selecionador aleatório. Ok, pessoal? Assim como o nosso método de obter, né, o elemento funciona perfeitamente. Ó, se eu usar aqui o selecionador aleatório .getElem, quero pegar o elemento da posição 1 e vou exibir o nome dele. getNome. Executar, ó, e aparece, ó, a Rafaela. Ela é o elemento que está na posição 1. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente, né, trabalha com uma classe, né, assim que a gente trabalha com generics. Né, a gente aplica generics numa estrutura, numa classe nossa e trabalha com ela, usa com ela. O uso a gente já conhece mais um pouco, porque a gente trabalha com listas, mapas, conjuntos. A gente trabalhou lá com comparable, comparator, que em todos esses exemplos a gente trabalhou e usou com generics. Mas aqui a gente viu como definir uma estrutura nossa genérica, tá? Uma classe genérica e também uma interface genérica, né, que a gente viu aí no último exemplo. E a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito de programação genérica e como que a gente trabalha com isso na implementação. Um grande abraço a todos e até a próxima.